Oi gente, tudo bem com vocês? Programa Brasil Consciência no ar, trazendo nessa edição uma discussão sobre a aprovação do PL da devastação. Você vai ver neste programa por que a legislação aprovada no Senado Federal é tão nociva ao sistema de proteção ambiental do Brasil, colocando em risco a saúde da população. Enquanto os políticos tentam afrouxar a legislação ambiental, o pessoal do INPE, que trabalha com a proteção ao meio ambiente e o desenvolvimento de tecnologias para o combate ao desmatamento, continua atuante. Há algumas semanas nós trouxemos uma entrevista com 2 especialistas do Instituto falando sobre a criação da nova constelação, o BiomeSat, que vai fazer imagens de satélite, produzir imagens de satélites para o controle ambiental do Brasil. Nesta edição, você vai ter uma atualização das informações e vai ver como é a cara do novo satélite em imagens exclusivas obtidas pelo Brasil Consciência. Antes, a gente vai mostrar para vocês como foram as discussões sobre o Programa Espacial Brasileiro durante uma audiência pública realizada no Senado na última semana. O Programa Brasil Consciência é uma realização do SINDCT, o sindicato que representa os servidores públicos federais do INPE, do DCTA, do CEMADEM e da Agência Espacial Brasileira. E o SINDCT também participou da audiência. Veja. A presente reunião se destina à realização de audiência pública para discutir o futuro do Programa Espacial Brasileiro, em cumprimento ao requerimento número 8 de 2025, de autoria do senador Flávio Arnes. A reunião foi presidida pelo senador Marcos Pontes, porque o senador Flávio Arnes, autor do requerimento e presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, está doente e não pôde comparecer. As Forças Armadas, que conduzem parte importante do Programa Espacial Brasileiro, não estiveram representadas, pelo menos não na mesa de autoridades. Como é comum em audiências públicas realizadas pelo Congresso Nacional em Brasília, não houve comparecimento de público expressivo ao evento, e a participação popular aconteceu apenas por meio de perguntas enviadas previamente via internet ou telefone. O público interessado em participar dessa audiência pública poderá enviar perguntas ou comentários pelo portal do Senado, no senado.leg.br/e-cidadania. Então, de novo, senado.leg.br/e-cidadania, tudo junto, ou ligar para 0800 061 2211. Diferentemente de outras audiências públicas, a reunião sobre o Programa Espacial Brasileiro realizada pela Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado não tinha o objetivo de aprovar ou reprovar alguma obra ou investimento para o setor. Portanto, não houve espaço para grandes confrontações. Mas, além das informações de praxe de prestação de contas ao público, tivemos algumas informações importantes sobre o andamento do programa espacial como um todo. O primeiro a falar foi o tecnologista do INPE, Adenilson Silva, que nós já entrevistamos aqui no nosso programa algumas vezes sobre projetos em andamento no INPE. O INPE, o que o INPE é? Um instituto de pesquisa do MCTI, vai completar 64 anos este ano, em agosto. Ele tem atuação em praticamente todas as áreas que correlacionam com o programa espacial, que é ciência da Terra, engenharia, tecnologia, e vem realizando entregas para o país ao longo desses 64 anos. Atua também na parte de pós-graduação e possui uma infraestrutura singular no país nessa área espacial. Essa é a linha de satélites que o Instituto já trabalhando em de alguma forma, integração e teste. A gente pode ver que temos satélite da ordem de 10 quilos até 2 toneladas, onde a primeira atuação foi lá em 93. Agora, avançando um pouco para o futuro, a gente tem o nosso segundo satélite baseado na nossa plataforma multimissão, que é o Amazônia 1. Essa é uma missão, o Amazônia 1B, que visa monitorar recursos hídricos, está na fase final de integração, dentro lá do laboratório do INPE,
e a gente agora tem uma previsão de lançamento. Ele visa a integração final e preparação para lançamento final do ano que vem, até meados de 2027. Nós temos o processo de contratação para o lançamento preparado, mas ainda não temos os recursos garantidos. O próximo, que é uma cooperação de longa data, né, já tivemos 6 satélites lançados, que é a cooperação Cibers com a China. Nós temos o satélite Ciber 6, que é um radar banda X, né? Hoje a gente pode dizer que é um satélite que a especificação dele é praticamente o estado da arte para esse tamanho de satélite. Lançamento em 2028, planejado. Temos também, está em avaliação ainda, esse vai ser um grande salto para nós, que é trabalhar num satélite geoestacionário, meteorológico e ambiental. Tá? E vai ter também uma carga útil científica. Além de falar sobre projetos conduzidos pelo Instituto e de detalhes da infraestrutura, o Adenilson Silva trouxe ao debate a importância da recomposição de quadros no INPE, que nós já trouxemos aqui no Brasil Consciência anteriormente, como, por exemplo, na edição recente em que entrevistamos o diretor atual, Antônio Miguel Monteiro. Tá? E qual é o grande desafio que a gente tem? É a falta de reposição de servidores. A gente vem num nível crescente de aposentadorias, né? E são profissionais que se levam 10, 20 anos, 15 anos para ter a condição de trabalhar num projeto espacial. Então, é uma perda enorme que o país tem com essas aposentadorias sem a reposição. E também, como eu já disse, a gente tem limitações orçamentárias que muitas vezes nos limitam e afetam demais o planejamento. Porque não quando se tem uma limitação orçamentária, eu posso ter atrasos, não de 1 ano, mas já de até 2 anos. Por quê? Porque um equipamento, para ficar pronto, apto para voo, pode levar de 24 a 30 meses. Então, se eu deixo de contratar esse ano e vou contratar no ano seguinte, não significa que eu perdi só 1 ano. Eu perdi esse ano e mais os 24 lá da frente que a gente precisa esperar para que fique pronto. O segundo a falar foi o presidente da Agência Espacial Brasileira, Marco Antônio Chamon, que praticamente repetiu a apresentação feita há uma semana no Space BR Show, que nós mostramos no programa anterior. O presidente da EB, porém, acrescentou informações ao cronograma de lançamentos que deve acontecer no Brasil neste segundo semestre. Rapidamente, eu acho que eu vou gastar os meus 2 minutos finais nesse slide. O que nós estamos fazendo agora? O Adenilson mencionou que nós estamos fazendo alguns satélites. Então, nós temos 2 cooperações internacionais em andamento, uma com a Argentina, para fazer o satélite Amazônia 1B faz parte dessa cooperação, é uma pequena constelação, 2 satélites, o Brasil faz um, a Argentina faz outro, e os 2 exploram conjuntamente os dados. Nós temos essa cooperação de longo prazo com a China. O Adenilson mencionou, nós estamos fazendo 2 satélites, o Ciber 5, que vai ser o geoestacionário, que está em discussão ainda, e o Ciber 6, o decreto, se não me engano, saiu hoje de promulgação, e queria fazer um agradecimento público ao senador astronauta Marcos Pontes, não teria avançado da forma como avançou aqui nesta casa, se não fossem os seus esforços. Muito obrigado, senador. Na área de foguetes, muito rapidamente, vocês têm 3 imagens ali, meu tempo vai acabar, então menciono rapidamente. Primeiro, no final deste ano, em outubro para novembro deste ano, a base de lançamento da Barreira do Inferno, que fica no Rio Grande do Norte, vai lançar um foguete suborbital, incluindo algumas cargas comerciais. É um experimento, então a carga é por conta e risco da empresa, mas é uma empresa farmacêutica interessada em explorar o uso de microgravidade para os seus produtos. Isso vai acontecer este ano, é uma entrega do programa espacial para este ano. Ao mesmo tempo, os senhores estão vendo à direita, no extremo,
uma empresa chamada Innospace, uma empresa sul-coreana, que, por causa do nosso acordo de salvaguardas tecnológicas, obrigado novamente aqui a esta casa, por causa desse acordo que foi assinado em 2019, hoje nós somos capazes de explorar comercialmente a base de Alcântara. Essa empresa sul-coreana, em setembro deste ano, deve lançar um foguete de solo brasileiro com cargas úteis brasileiras, ou seja, satélites brasileiros estarão dentro desse foguete. Então, nós temos entregas importantes do Programa Espacial Brasileiro que provam o desenvolvimento tecnológico, que provam a capacidade do país. Há uma semana, no Space BR Show, o orçamento destinado à Agência Espacial Brasileira foi criticado, inclusive por membros da própria agência. Chamon defendeu novos investimentos, mas detalhou que o orçamento espacial recente tem recebido recursos direto da FINEP para empresas. O orçamento da Agência Espacial Brasileira, o orçamento direto da Agência Espacial Brasileira, não é a única forma de financiamento do programa espacial. Desde o descontingenciamento em 2023, também fruto de trabalhos conjuntos entre o Executivo e o Legislativo, o descontingenciamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDCT, permitiu uma injeção de alguns bilhões, da ordem de dezenas de bilhões de reais em ciência e tecnologia no país. E em 2023 foram assinados 3 contratos, da ordem de 600 milhões de reais, no seu total, para desenvolvimento de satélites e foguetes diretamente na indústria nacional. O que significa que nós temos um novo olhar para o programa espacial por parte do governo, um olhar para crescimento. E, só para complementar o dado que o Adenilson colocou, os números no mundo de retornos de investimento no programa espacial estão entre 3 e 10, 7 é um número tipicamente médio, 3 é o número da NASA, 10 é o número da Agência Espacial Inglesa. Então, há retornos de investimento no programa espacial. O Brasil é competente tecnicamente na área de foguetes, na área de satélites e na área de exploração de dados. E isso há muito tempo. O Brasil precisa melhorar, precisa investir, e isso é o trabalho que a Agência Espacial e os outros órgãos do governo estão fazendo, precisa promover e incentivar a indústria nacional para que ela entre nesse mercado que hoje é de 600 bilhões de dólares, que é equivalente ao mercado de semicondutores no mundo. O representante da FINEP falou por videoconferência e trouxe detalhamento de alguns projetos recentes que nós mostramos aqui no Brasil Consciência, como, por exemplo, o satélite construído pela Visiona e o projeto do Radar Além do Horizonte, que está sendo feito pela empresa IACIT. Então, nós fizemos essa atividade de buscar, fazer um projeto de um satélite, depois eu vou trazer mais em detalhes, que já foi selecionada a empresa, a Visiona, já está em execução. Também fizemos uma chamada que foi muito ousada e está agora em execução com 2 projetos, que é um sonho antigo, como o presidente Chamon colocou. Nós temos o VSB-30, o veículo suborbital, que eu tive o prazer de acompanhar já o lançamento uma vez em Alcântara, uma coisa fantástica, mas nós temos o interesse de fazer um lançamento orbital, e ainda mais aproveitando essa mudança do mercado, que hoje você tem uma barreira de entrada menor, porque se fala em microsatélites, não existia isso há 15, 20 anos atrás, e você vê a participação empresarial muito mais forte, porque essa barreira diminuiu, e hoje, na realidade, tem uma pressão por lançamentos, às vezes você tem fila de espera, por isso que é importante conseguir participar desse mercado com um veículo lançador nacional. E, por fim, mas não menos importante, na missão 6, nós lançamos mais recentemente uma chamada de desafios bastante estratégicos na área de defesa. Cada Força Armada optou por um tema mais sensível, mais complexo, mais importante, e a Força Aérea, parabenizo pela escolha, ela olhou para o tema do hipersônico. Aqui nós estamos falando até não só do setor espacial, mas defesa, mas o fato que o hipersônico é a vanguarda, você falar de Mach 8, Mach 9, isso aí tem uma importância estratégica de você, uma determinada carga, ou o que for, chegar no outro lado do país em questão de 1 hora ou minutos, enfim. E aí nós temos o Rato, que é um veículo de decolagem para hipersônico, dentro de um projeto do 14X, que é da Força Aérea, que é muito importante,
O SINDCT participou por meio do diretor Acioli Olivo, que falou sobre a importância dos trabalhadores no desenvolvimento aeroespacial brasileiro e da transformação que a tecnologia espacial pode gerar em cidades como São José dos Campos. O futuro nos parece, às vezes, estamos entrando numa era onde a ficção científica se torna realidade. Carros voadores, né? Temos também o uso da inteligência artificial, que não foi explorada ainda suficientemente pelo setor espacial. Em todos os setores, a inteligência artificial está dando um plus para grandes oportunidades para desenvolver o setor. Temos que aproveitar essa oportunidade. Temos também, no futuro, que aproveitar cada vez mais as nossas cooperações internacionais. Nós temos com a China, que nós já fizemos uma família de satélites. Temos cooperação com outros países, com a Rússia. Temos cooperação com a Agência Espacial Europeia. Temos cooperação com a Índia, que fez o lançamento do Amazônia 1. E temos cooperação também com os Estados Unidos. Precisamos, cada vez mais, trazer dessa cooperação internacional a possibilidade não só de capacitar os nossos técnicos, os nossos engenheiros, os nossos gestores, mas também trazer possibilidades de projetos conjuntos. Fala assim, explorar Marte. Nós podemos explorar Marte? Podemos contribuir. Nossos cientistas podem fazer isso aí. Explorar terras raras em outros planetas. É possível? É possível. O Brasil vai fazer isso? Vai contribuir. Então, no futuro, a nossa contribuição é no sentido de explorar as cooperações internacionais de países que têm muito mais recursos. China e Estados Unidos investem cerca de 85% do total dos programas espaciais. O Brasil, menos de 0,5%. Então, é importante, e eu vou terminar dizendo o seguinte: essas pessoas que eu citei são importantes, foram visionários, foram pessoas que puderam transformar a minha cidade, a cidade onde eu moro, São José dos Campos, que na década de 50, não é piada, a maior atividade comercial da década de 50 de São José dos Campos, que era uma das cidades mortas do Vale do Paraíba, nas palavras de Monteiro Lobato, a maior atividade era esperar o trem para vender água e laranja. Hoje, São José dos Campos é um exemplo para o mundo. Não fica devendo a nenhuma cidade do mundo. Isso foi graças a esses visionários, mas principalmente aos servidores públicos federais do setor espacial, engenheiros, cientistas, técnicos, gestores, que possibilitaram que 75 anos depois o Brasil seja respeitado por todos os países do mundo. Obrigado. O debate esquentou um pouco quando os participantes se propuseram a responder as perguntas do público. O Adenilson Silva, por exemplo, se ateve a responder uma pergunta sobre o suposto atraso do programa espacial brasileiro. Eu, de maneira nenhuma, considero que o Brasil esteja atrasado. Aliás, nós estamos entre poucos países do mundo que tem a capacidade de pegar uma demanda para satélite de órbita baixa, de uma folha em branco, colocar em órbita, obviamente que nos falta o lançador, e operar e processar esses dados. Então, a atividade espacial falta muito para a gente avançar ainda, mas nós não estamos atrasados como pode estar aparecendo. Ao responder uma pergunta sobre as prioridades do programa espacial, o presidente da agência, Marco Antônio Chamon, afirmou que deveriam ser o reforço nas atividades de sensoriamento remoto e controle espacial, nas quais o Brasil já tem excelência, e a entrada da indústria no mercado. As prioridades, tentando responder à pergunta, na minha opinião, e como nós estamos trabalhando dentro da Agência Espacial para isso, as prioridades do Brasil são, primeiro, fortalecer onde ele é importante, onde ele faz diferença no mundo, e que é a área de observação da Terra no sentido amplo. E a segunda, que é alguma coisa que eu acho que o país está se devendo há bastante tempo, é uma entrada mais forte do setor privado dentro do programa espacial. Nós temos uma indústria
naquilo que a gente chama de upstream, aquele que faz a infraestrutura espacial. Nós temos uma indústria de foguetes, nós temos uma indústria de satélites, pequena, mas ainda muito competente, né? Então nós precisamos dos investimentos nessas áreas, precisamos manter essas indústrias funcionando, mas é preciso dar alguma sustentabilidade ao sistema, e eu acredito que a sustentabilidade nesse sistema é dado a partir da utilização dos dados. E aí, eu acho que não é o governo que tem que fazer isso, ele tem que promover, ele tem que incentivar, ele tem que financiar, mas quem tem que fazer isso é o setor privado. É o setor privado que tem que pegar dados de imagem e gerar serviços para o setor agrícola. É o setor privado que deve obter dados de comunicação, imageamento e outros e vender isso como serviços para prefeituras, para organizarem os seus territórios. Então, o setor privado é um setor importante para a agricultura, para transporte, para a energia. Ele pode agregar valor e vender serviços. Mas hoje o setor privado no Brasil sozinho não vai fazer foguetes e satélites. Então cabe ao governo fomentar essa parte inicial e aí aproveitar que isso já existe e incentivar as indústrias a utilizar isso daí. Um detalhe que passou quase despercebido foi o questionamento do presidente da Agência Espacial Brasileira com relação à manutenção de um contrato feito durante a gestão Bolsonaro para a contratação da empresa Planet na disponibilidade de imagens e análise de satélite. O serviço poderia ser feito pelo INPE a um custo muito menor. O Instituto recebe atualmente cerca de 4 milhões anuais para fazer o monitoramento de todos os biomas. O nosso colega da FINEP, o William, mencionou o programa Brasil Mais, da Polícia Federal. Existe um mercado, portanto, existem mais de 600 instituições que utilizam dados, o que é muito bom. Tem gente utilizando tecnologia para fazer coisas boas para o Brasil, mas esses dados são comprados no exterior. Nós teríamos condição de fornecê-los no Brasil? Teríamos. Isso é um contrato da ordem de 100 milhões de reais por ano. O representante do SINDCT, Acioli Olivo, também defendeu investimentos no Programa Espacial Brasileiro e projetos que possam alavancar a indústria, desenvolver o país e gerar mais empregos. Uma questão que eu acho importante é fortalecer o setor da indústria aeroespacial. O INPE e o DCTA alavancaram essa indústria, mas faltou continuidade. E eu acho, e eu não sou especialista, mas eu acredito que nos outros países, as encomendas do governo, elas fortalecem e impulsionam a indústria aeroespacial. No Brasil não tem isso, então nós precisamos que o governo tenha encomendas. E algo que interessa, eu acho fundamental, é que o programa espacial seja uma política de Estado, para não ficar atrelado a governos que podem não ter uma visão efetiva e de continuidade, de apontar para o futuro. Então, eu vejo o programa espacial sendo, no futuro, potente, forte, se ele for uma política de Estado. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, você vê como é a cara do novo satélite de sensoriamento remoto do Brasil. É um instante só, não sai daí. Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de volta e a gente fala agora sobre a criação da constelação BiomeSat. Você que acompanha o nosso programa viu recentemente, há 3 semanas, a entrevista que nós produzimos com o Dr. Antônio Carlos, que é chefe da divisão de pequenos satélites lá do INPE, e também com o tecnologista Marcos Cisoto, que é responsável pela arquitetura desse novo projeto. Eles falaram sobre a criação do BiomeSat e da constelação da qual ele deve fazer parte, com até 8 satélites para fazer imagens do Brasil e complementar o serviço de monitoramento dos biomas brasileiros, que hoje é feito utilizando os satélites Cibers e Amazônia. O satélite, naquela oportunidade da entrevista, estava para passar sobre a última revisão do seu projeto. Isso já aconteceu, o satélite foi aprovado e a gente mostra para vocês as imagens exclusivas que nós obtivemos da primeira maquete. Acompanhe.
O Biomissat, a primeira vez que a gente ouviu falar foi há 2 anos, quando teve a primeira revisão, que é um termo em inglês, tudo nessa área é em inglês, MDR, Mission Design Review. E agora, nessa semana que entra, eles estão se preparando para fazer a terceira revisão do projeto. Se tudo for aprovado, olha só que interessante, acho que pouca gente tinha essa informação. A proposta, o projeto, passa por uma banca avaliadora, como se fosse um trabalho de doutorado, de mestrado, ou de graduação na universidade. Se tudo for aprovado por essa banca, aí sim o INPE passa ao passo, né, dá o passo adiante de fazer a aquisição dos equipamentos para montar o primeiro modelo. E tem muita coisa para se falar. Essa é a primeira vez que o INPE vai desenvolver um satélite dessa classe, em torno de 10 quilos. E há uma mudança significativa com relação àquela divulgação que foi o que causou confusão na gente quando a gente soube da informação pelo diretor. Era um satélite e agora serão 2, o início de uma constelação. Vamos saber melhor com os especialistas do INPE que se dispuseram a falar com a gente mesmo em cima da hora de todas essas questões envolvendo aí a revisão da semana, começando com o Antônio Carlos. Antônio Carlos, o que mudou daquele anúncio que nós tivemos há 2 anos para agora, para que vocês decidissem mudar de um satélite para 2? Na verdade, Edmund, inicialmente nós tínhamos de fato previsto o desenvolvimento do primeiro satélite, né, do primeiro modelo, mas sempre visando de fato uma constelação. Então, nós sempre tínhamos na mira o objetivo de desenvolver uma constelação. Então, inicialmente nós tínhamos no plano de desenvolvimento da missão desenvolver o primeiro satélite e depois, com a validação desse primeiro satélite, partir para a constelação. No entanto, no desenvolvimento, né, na fase de desenvolvimento, nós começamos a ganhar uma confiança muito grande no trabalho, lembrando que todo o aprendizado que nós tivemos nos últimos 40 anos na parte de satélite, seja nos projetos SCD, MEC-B, CIBERS, Amazônia, nós estamos fazendo uso no desenvolvimento desse projeto. Então, não significa, por ele ser pequeno, que nós não estamos usando toda a nossa experiência e técnica que nós aprendemos ao longo dos anos, né? Nós estamos fazendo uma missão operacional. E, ao longo desse desenvolvimento, nós ganhamos uma confiança muito grande a ponto de chegar à conclusão que os modelos que estão sendo desenvolvidos ao longo dessa fase de desenvolvimento poderia ser utilizado também para o modelo de voo. Então, hoje nós temos, dentro do plano de desenvolvimento, o desenvolvimento de um modelo de qualificação e depois o modelo de voo. Mas nós identificamos que esse modelo de voo, de qualificação, pode perfeitamente ser adaptado para um modelo de voo. Então, hoje, o objetivo nosso é, na primeira fase de desenvolvimento, lançar os 2 primeiros satélites, já com o conceito de constelação, e, na segunda fase, aí sim, fazer a complementação da constelação, que visa ter aproximadamente 8 satélites. Interessantíssimo. Agora, quando foi divulgado, quer dizer, vocês falaram de um satélite que teria em torno de 10 quilos, um imagiador óptico para fazer as imagens, obviamente, da terra, né, das florestas, e também um sensor para fazer a identificação de navios na costa brasileira. Como é que está o projeto hoje com relação a essas características e o que é essa questão do conceito de constelação? Um vai estar do lado do globo, enquanto o outro vai estar do outro lado. Como é que funciona isso? Não. Na Respondemos? verdade, você responde? Eu falo. Fica à vontade, Não, pois não. Então, a questão bom, todas as cargas estão, o projeto delas está ok, né? A gente conseguiu, a gente utiliza, né, no desenvolvimento de satélite, produtos que a gente chama de COTS, né? Esse tipo de arquitetura, ele é baseada basicamente em equipamentos de prateleira, que a gente chama, né? COTS seria o termo em inglês para isso. Então, é uma maneira que existe de você baratear
e agilizar o desenvolvimento de um projeto, né? Porque as coisas são padrão e você pode comprar de um ou de outro fornecedor. Então, a gente já conseguiu identificar, tanto para a câmera, quanto para o AIS, quanto para o EDC. O EDC é desenvolvido no INPE, né? Então, ele já foi desenvolvido com esse conceito de ser um componente para CubeSat. Os outros, a gente identificou fornecedores que conseguem atender os requisitos do projeto, então, estão cobertos. A questão da constelação é que é uma coisa contraintuitiva, na verdade. Você lançar 2 satélites, não necessariamente você, por exemplo, você lança 1, você lança 2, não quer dizer que eles ficando em oposição de fase, quer dizer, um de um lado, outro a 180 graus no globo, seja a melhor opção. Teria que ser necessário fazer uma análise, né, do pessoal de órbita. A gente tem um especialista em órbita aqui no INPE que é excelente, né? Inclusive, a tese de doutorado dele é em constelação. Então, ele consegue estimar onde que é a melhor posição para esse segundo satélite estar, tá? Que não é 180 graus. E aí você consegue o que a gente chama de uma revisita otimizada, né? Você lança um satélite, você tem a nossa revisita, que é um fator importante para a gente. A gente consegue voltar ao mesmo ponto na Terra em 18 dias, aproximadamente. E você colocando 2, você dá a impressão que vai cair necessariamente para 8, mas fica aproximadamente, não chega a 8, tá? A gente consegue 12 dias. 12 por quê? Porque em algumas partes do globo a gente consegue, no caso Brasília, ele consegue passar até com essa revisita de 8, mas em outras latitudes já não consegue mais, conseguiria 12. Então a gente pega o pior caso, que seria 12. Mas você vê, isso otimizando, colocando o satélite em uma dada posição, tá? Que no caso seriam a 45 graus um do outro, né? Num plano orbital único. Se você lançar 180 graus, já não vai ter esse mesmo desempenho, tá? Então é necessário fazer um estudo para você montar uma constelação para que ela atinja a melhor performance em termos de constelação, né? Então é isso. Feito uma análise preliminar ainda, tá, do nosso especialista em órbita, né? Ele concluiu esse valor de 45 graus no mesmo plano orbital. Obviamente, a gente esse assunto vai ter que ser melhor estudado a partir do momento que a gente entrar na fase de projeto, que vai ser agora, depois da PDR, mas não deve fugir muito disso, tá? Porque no momento seriam 2 satélites, né, o máximo que a gente tem agora em recurso. Depois a gente tenta, como o Pinda falou, o Antônio Carlos é o Pinda, não sei como você está chamando. Para nós, o Antônio Carlos é o Pinda, ele é o nome padrão que ele é conhecido. Vou apresentar para o nosso telespectador o doutor Antônio Carlos, responsável pela divisão de pequenos satélites do INPE, é conhecido entre os companheiros de trabalho como Pinda. Isso porque ele é do município aqui da região do Vale do Paraíba, Pindamonhangaba. Então, nós aqui na região chamamos a cidade de Pinda e ele ficou conhecido lá no INPE como Pinda. Mas, pois não, pode continuar, por favor, Marcos. A gente chamar ele de Antônio Carlos é até difícil. Então, e assim, todo mundo me chama de Marcão também, ninguém chama de Marcos Sisoto, né? É uma questão de familiaridade. Nome de guerra, né? Isso. Até porque então, o Marcos, né, é chamado de Marcão porque ele tem mais de 2 metros de altura. Isso, Então, pelo estamos menos. devidamente apresentados agora. Então, esse estudo da órbita, né, das características da órbita, eles dependem de diversos fatores, e o nosso especialista, quando a gente atingir, por exemplo, a condição de lançar 8 satélites, a gente vai ter que incrementar essa órbita de 2 satélites para 8, de maneira que ela seja a melhor órbita, melhor constelação possível, né, para poder fazer o imageamento da Terra no menor tempo possível, né? O imageamento completo da Terra. No Brasil, no caso, né? A gente está mais focado no Brasil. No caso, o Brasil, porque a gente só vai imaginar o Brasil, né? Ele vai, obviamente, cobrir a Terra, o globo, nesse mesmo período, só que a gente só imageia sobre o Brasil, né? Por condições do nosso interesse, porque a câmera também não consegue ficar ligada o tempo todo, né? Ela tem um máximo de tempo que essa câmera consegue permanecer ligada continuamente, né? Senão ela aquece demais e tal. Mas, assim, nosso objetivo, que é imaginar o Brasil, né? A gente está coberto e a gente planeja
futuramente imagiar o Brasil todo continuamente em 5 dias no máximo, né? Até menos do que isso. Quem também utilizou tecnologia de computação gráfica para fazer um vídeo sobre um projeto do Programa Espacial Brasileiro foi o pessoal da CENIC Engenharia, lá de São José dos Campos. Eles coordenam um dos projetos de VLPP, Veículo Lançador de Pequeno Porte, que o Brasil está conduzindo, e fizeram um vídeo para demonstrar como será o lançamento do foguete deles. Acompanhem. Muito bem, tá aí o vídeo produzido pela CENIC do MLBR, o Micro Lançador Brasileiro, que é o foguete que a CENIC está produzindo, liderando um consórcio de empresas. O outro consórcio é liderado pela AKR. A gente já insistiu diversas vezes com a assessoria de imprensa da empresa, buscando uma entrevista. Tivemos algumas informações de que ia acontecer, depois que não poderia acontecer, mas a gente continua insistindo porque o recurso que está subsidiando esse projeto é público e entendemos nós que a empresa deve sim satisfações à sociedade. O VLPP, você sabe, você que acompanha o nosso programa sabe, mas para você que não sabe, é um projeto que surgiu em 2022, quando a FINEP abriu uma chamada pública para contratar um foguete micro lançador de satélite capaz de levar de 5 a 10 quilos ao espaço. Nós tivemos diversas discussões nesse programa sobre essa capacidade de payload, sobre a viabilidade técnica desses foguetes e acompanhamos todo o projeto até que a Avibras foi declarada a vencedora. Naquela oportunidade, a Avibras já estava em recuperação judicial e não tinha a CND, a certidão negativa de débito, que é exigida pelos órgãos governamentais quando você vai assinar um contrato com o poder público. Por conta disso, o resultado da licitação foi postergado, passou mais de um ano e já no novo governo foi anunciado de que seriam contempladas 2 empresas e não uma. Aí, no caso, a CENIC foi declarada vencedora e a AKR, que tinha sido a terceira colocada, também recebeu uma subvenção, ambos os projetos na casa de 190 milhões de reais. A CENIC Engenharia tem prestado informações, nós inclusive fizemos uma entrevista com o Francisco, que é o diretor da empresa, no evento Space BR Show do Mundo Gel, que nós acompanhamos e está no programa da semana passada. O Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente traz para vocês a discussão sobre a aprovação do PL da devastação. É um instante só, não sai daí. A gente vai falar agora então sobre o PL da devastação com quem entende do assunto. Apenas para que você não se perca, o PL foi aprovado com 54 votos a favor e 13 votos contra. Daqui a pouquinho a gente dá o nome dos senadores que votaram contra e, em termos gerais, o PL da devastação tem alguns pontos que são cruciais, a gente precisa mencionar. Um deles é a LAC, a Licença por Adesão e Compromisso, talvez
um dos maiores absurdos. O dispositivo permite que o empreendedor consiga uma licença ambiental preenchendo um cadastro de própria autoria, declarando se ele está ou não exercendo uma atividade poluidora ou que provoque riscos ao meio ambiente. Vamos vir de casos, Mariana Brumadinho, será que a empresa preencheria esse cadastro? Outro ponto bastante questionado, o enfraquecimento dos órgãos ambientais, o CISNAMA, né, o Sistema Nacional de Meio Ambiente, que é formado pelo CONAMA e pelos conselhos estaduais. A PL dá, né, o PL dá poderes aos governos estaduais. E é bom lembrar que entre os senadores que ajudaram a aprovar o PL da devastação, existem aqueles que têm influência direta nas áreas de floresta, que são do agronegócio e que têm, inclusive, longanários políticos, filhos e netos, comandando estados na área de floresta. Nós também temos um ponto que é bastante ameaçador, que é a questão da possibilidade de você fazer empreendimentos em áreas de demarcação ainda não oficializadas, que ainda estão em fase de demarcação. Isso é uma ameaça a povos indígenas e quilombolas. O benefício direto ao agronegócio, que houve uma pressão do agronegócio e foi permitido uma série de atividades também por formulário autodeclaratório, e uma excrescência, né, entrou no meio da votação uma emenda do presidente da casa, Davi Alcolumbre, criando a LAI, a Licença Ambiental Especial, que dá autorização para que sejam feitos empreendimentos de interesse da União num prazo de até 1 ano, mesmo mesmo se houver questões ambientais a ser discutida. Muita gente acredita que essa canetada, esse jabuti que entrou lá de última hora, seja para beneficiar, para acelerar o processo de exploração de petróleo na margem do rio Amazonas. Para falar sobre esse assunto, a gente está aqui com ninguém mais, ninguém menos do que a doutora Thelma Krug, especialista no assunto, ex-vice-presidente do IPCC, do Painel Intergovernamental Global de Mudanças no Clima, que também trabalhou no governo federal em várias administrações, ajudando a formatar toda essa legislação que nós tínhamos, que já não era suficiente para combater o desmatamento e que agora poderá cair por terra. Doutora, o que a senhora pensa quando a senhora vê anos de trabalho, de luta, indo por água abaixo numa sessão do Senado, como aconteceu? Não, primeiramente, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês, né? Infelizmente, para falar de uma coisa que nós não deveríamos estar falando, né? Ou seja, um retrocesso na nossa lei ambiental sem precedentes, né? Ou seja, como a gente diz, 54 votos a favor e 13 contra, realmente fiquei indignada também com o resultado disso, né? Ou seja, como o SPL teve realmente uma força muito grande, principalmente, né, dos ruralistas, que foram bastante beneficiados, e também parte da pessoal de indústria e tudo mais, que forçou bastante para que o PL fosse aprovado e colocasse em um risco enorme a nossa política ambiental, que era um orgulho do Brasil. Ou seja, como a gente diz, né, era um golpe de morte, né, na nossa legislação atual, e que, na verdade, pode trazer, sim, um impacto nos nossos negócios em nível internacional. Eu sempre levava comigo, né, essa pecha de orgulho da nossa lei ambiental ser uma das mais rigorosas do mundo, mas que já não vinha também sendo atendida em todos os seus quesitos, mas pelo menos ela existia e ela poderia ser implementada, em particular, para alguns elementos que você já mencionou, e que, na verdade, podem fragilizar enormemente o nosso meio ambiente, né?
por exemplo, a liberação para obras de dragagem, essa questão de atividades agropecuárias extensivas, né, que vão ser dispensadas de licenciamento, e as obras de dragagem, que antes esse tipo de obra eles eram avaliados e monitorados de uma forma integral, e hoje a legislação, através dessa autodeclaração, permite com que você faça uma vistoria também por amostragem. E como é que será feita essa amostragem, né? E não necessariamente, eu sou estatística, essa amostragem pode ser representativa do que da população onde ela está se inserindo, né? Mas para essas atividades que podem ter assim um efeito bastante negativo no meio ambiente, fazer por amostragem uma validação, um monitoramento, eu acho que é no mínimo trazer uma fragilidade adicional, não é? a essa questão. Olha, o que me preocupa mesmo, né? Ou seja, quando eu estava no Ministério do Meio Ambiente, justamente a secretaria que eu estava à frente, que era a Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental, ela tinha também essa questão do licenciamento ambiental debaixo da secretaria, né? Que era muito também cuidada pela ministra Marina Silva, dada a importância dessa temática de licenciamento ambiental. É claro que não é uma coisa simples de se fazer. Se você for fazer realmente direito e olhar todos os aspectos de potenciais impactos das atividades que estão sendo planejadas, é claro que isso requer atenção, é claro que isso requer tempo, mas é uma análise técnica. Agora nós estamos partindo para uma fragilização até de autodeclaração, ou seja, a própria questão da licença ambiental especial, né, que cria essa licença mais rápida, né, com critérios muito menos objetivos. Ou seja, no fundo, você realmente matou a nossa lei ambiental, certo? Deixou ela aí realmente no intensive care, como a gente diz, numa UTI da vida, né? Ou seja, já realmente extremamente fragilizada, né? E se a gente ainda pensar que você tirou muito ou restringiu muito a participação da sociedade civil, nós tínhamos órgãos técnicos federais como o CONAMA, a FUNAI, ou seja, esses órgãos também passaram a não ter papel relevante, ou seja, você fragilizou em todos os aspectos possíveis e imagináveis a nossa antiga lei ou política ambiental do Brasil. Isso poderá ter, sim, impactos muito severos, principalmente para o agronegócio, nas negociações internacionais. Vamos tentar fazer aqui o papel do advogado do diabo. Tem essas questões aí, principalmente envolvendo a exploração de petróleo lá na margem do Rio Amazonas, que gerou muita polêmica, muito embate e muito questionamento ao papel do IBAMA. A senhora via ou vê espaço para melhorias no sistema de licenciamento ambiental que pudessem tornar o processo um pouco mais ágil? Havia algum lenga-lenga, alguma coisa no sentido de morosidade ou mesmo de imposição de normas por, enfim, não quero que faça aqui? Não, eu não acho que era lenga-lenga. Eu acho que todas as atividades que eu acompanhei, e principalmente quando eu estava também ali no Ministério do Meio Ambiente, era a questão das hidrelétricas também, que sempre foram muito complexas, né? Ou seja, o que você tem realmente, e cada vez mais complexa, digamos assim, o potencial de pessoas que você tem, ou seja, a capacidade que você tem. Vamos admitir que o processo já era lento, ficou muito mais complexo quando a gente teve a questão do Bolsonaro, né, que reduziu enormemente a capacidade do IBAMA também de poder trabalhar e atuar. Mas olha, eu nunca vi nenhuma questão de lenga-lenga ou nenhum descuido, que é um corpo técnico. Esse corpo técnico, ele avalia tecnicamente, e não é uma coisa simples, porque você tem que analisar sobre diversos ângulos, né? Agora, veja, essa questão da exploração do petróleo na foz do Amazonas,
ela agora cai dentro da licença ambiental especial. Antes nós tínhamos 3 etapas, né, de acompanhamento e hoje isso passou por uma etapa só. Ou seja, vai agilizar? Ele vai agilizar. Eu não tenho dúvida de que o processo, do que o PL vai trazer uma agilização. Agilização é uma coisa, a qualidade do que vai ser aprovado, do que vai ser feito, aí sim, aí pode ser debatido. Agora, isso também não se pode assegurar que será bom. A gente só fica sabendo depois quando os impactos ambientais já são irreversíveis, né? Como nós já vimos ali em Brumadinho, como nós já vimos em tantas outras questões. Uma coisa que é curiosa, inclusive o INPE estava participando, eu acho que já acabou, era um trabalho para fazer um marco legal, um marco histórico no desmatamento, que serviria como carimbo, rúbrica para as exigências europeias contra o desmatamento para assinar o acordo do Mercosul. E esse acordo ainda não foi rubricado, não foi assinado, e se ele for assinado, o agro brasileiro terá espaço, terá vez, terá acesso a um mercado consumidor muito importante, que é o mercado europeu. No meio de tudo isso, ainda tem a COP30 no Brasil para discutir preservação do meio ambiente. Então fica meio complicado você falar desse tipo de coisa num cenário como esse, e a gente depender exclusivamente da Câmara. E aonde eu queria chegar é que a senhora falou de pressão internacional. A senhora acredita que a pressão internacional possa reverter ou impedir que essa lei avance? Olha, eu vejo 2 aspectos, né? De fato, nós já estávamos sofrendo uma pressão por conta dessa questão do desmatamento ser associado com a questão de pastagem, principalmente na Amazônia. Então, já estava havendo exigências por parte da Europa de que você soubesse de onde está vindo esse gado, né? A procedência da carne, né? Ou seja, isso gerou ali no governo do Pará, que se falasse de chipar cada nova cabeça de gado, de forma que você pudesse, de certa forma, monitorar todo o caminho que esse gado levaria até o corte e até o seu destino final. Então, isso já estava acontecendo antes do PL. Então, agora com o PL, eu acho que vai ser pior, porque muito do que a gente falava para defender que essas exigências europeias, falar que não tinha muito sentido no Brasil, era justamente a nossa lei ambiental. Né? Ou seja, a gente usava já isso em defesa do agronegócio brasileiro. Né? Ou seja, isso caindo por terra, eu acho que vai fragilizar e, claro, vai levantar uma bandeirinha vermelha do lado de lá, dizendo, opa, vamos tomar cuidado aqui. Né? E o segundo ponto que eu vejo como muito crítico, é essa inconsistência, incoerência até com o que o presidente do Brasil, o Lula, divulgou e se comprometeu a que nós tivéssemos um desmatamento ilegal zero, né? Ou seja, no fundo, eu acho que você liberar ou ter um PL dessa natureza, fragilizando todo esse acompanhamento, realmente vai dar margem a que esse desmatamento aumente e aumente muito mais, né? Ou seja, vai na contramão daquilo que o próprio governo brasileiro estava, na verdade, anunciando que seria esse desmatamento ilegal zero. Diga-se de passagem que desmatamento ilegal é 90% do nosso desmatamento. Então, se já estava ruim, agora com essa fragilidade, desmatamento ilegal vai poder realmente escalar a um nível que a gente realmente desconhece. O tempo dirá, e eu acho que nós realmente, enfim, poderíamos ter avançado enquanto Câmara em algumas outras coisas, dar maiores condições para uma agilidade, se isso fosse possível, ter uma conversa um pouco mais profunda com o Ministério do Meio Ambiente para entender aonde estão os gargalos para aprovação, para o licenciamento. Ou seja, por que a gente primeiro não explora
já que o problema é tempo, né, a morosidade da liberação, por que a gente não explora primeiro o que precisaria ser feito para agilizar, o que não poderia ser feito, onde teria que ser feito grandes modificações, mas não partir para uma coisa tão extrema como foi esse PL. É realmente muito extremo. Eu não sou especialista, mas talvez só reaparelhar e equipar o IBAMA e dar mais funcionários, talvez já desse algum efeito prático com relação a tudo isso. Agora o projeto de lei aprovado no Senado vai para a Câmara e a gente fica na dependência dele ser ou não colocado em votação. Se for colocado em votação, é possível que aprove. A bancada ruralista tem grande peso, grande número de deputados no Congresso Nacional, na Câmara não é diferente, e aí o projeto de lei seguiria para a sanção ou não do presidente da República. Caso o presidente vete o projeto total ou integralmente, ele volta para o Congresso e aí o Congresso pode sancioná-lo e pode entrar em vigor a revelia, a fórceps, né? Então a coisa fica bastante complicada. Eu não posso imaginar o presidente Lula realmente, sabe, assinando isso. Eu não posso aceitar, porque eu acho que isso vai muito contra, primeiro, vai contra a ciência, né? Porque quando você está falando de aspectos técnicos, né, relacionados ao meio ambiente, principalmente toda a questão, todos os compromissos internacionais que o Brasil tem, inclusive a própria questão da Convenção da Diversidade Biológica, né, que a gente fala, ou seja, você tem todo mundo falando de biodiversidade, vamos fazer a conservação da biodiversidade, etc, etc, que são elementos que, na verdade, o corpo técnico avalia, são os impactos que você vai causar em diversos aspectos, né? Ou seja, é um número grande de elementos que você tem que levar em consideração quando você faz essa análise técnica do potencial impacto, né? De um projeto, de um programa, de uma nova planta, enfim, de novos empreendimentos, né? De grande escala. E mesmo que seja de pequena escala, você pode ter ali uma pequena escala ou média escala, que é o que o pessoal está dizendo, e que pode ter grandes impactos. Ou seja, principalmente no que a gente está falando, na biodiversidade, na questão de solo, na questão de qualidade do ar, enfim, um monte de coisa, né? Então, eu acho que aparelhar, ele é uma das etapas que eu acho que seria interessante para acelerar. E também a gente não pode perder de vista que você tem hoje mecanismos mais ágeis, ou seja, a gente não está necessariamente pensando que a gente está parado no tempo. Eu vejo que as ferramentas elas vão melhorando e vão dando maiores condições para que as análises técnicas vão se aprimorando e vão sendo mais rápidas, né? Mas eu acho que a gente não pode atropelar. É claro que a questão da exploração do petróleo na foz do Amazonas, ela traz uma série e não que eu diga para você que a gente deva fazer da Amazônia um santuário, não é isso que a gente está falando. O que a gente sempre falou é de você poder fazer a exploração da Amazônia de uma maneira sustentável. E fazer isso de uma maneira sustentável exige tempo, exige diálogo, exige troca de experiências, exige a gente trabalhar naquilo que funcionou e naquilo que não funciona, do que a gente pode fazer melhor, do que já deu errado no passado. A gente vem com uma série de aprendizados, de tal forma que o passado, na verdade, pode ser uma reflexão do que a gente poderia melhorar. E é claro, isso leva um pouco de tempo, mas ele assegura que o Brasil está levando em consideração de uma maneira séria aquilo que ele, na verdade, se compromete em fazer nos meios internacionais, nos fóruns internacionais. Então, eu acho que é uma responsabilidade que a gente tem enquanto país. A senhora tem um trabalho muito longo, muito extenso nessa área e estabeleceu diversos contatos nesse período. Já teve algum retorno, alguém que a senhora conheça aí de outros países que mandou uma mensagem, um e-mail perguntando o que está acontecendo, o que pode ser feito? Algo que a senhora já tenha percebido de repercussão? Olha, eu gostaria de dizer para você que sim, né? Mas como eu fiquei mais afastada do governo,
né? Ou seja, já saí a minha última passagem, que foi no Ministério do Meio Ambiente, justamente na parte da Diretoria para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal e no Cerrado, né? Ou seja, 8 anos atrás, e de fato perdi muito daqueles contatos que eu tinha, que era justamente um pessoal que podia, na verdade, enviar as suas preocupações, as suas, inclusive, sugestões, né? Sem querer se intrometer, que essa questão é uma questão de soberania de cada país, né? Ou seja, é difícil o pessoal se intrometer na legislação, porque é soberania do país legislar sobre seu próprio território, mas, por outro lado, ele pode depois restringir lá na frente algumas coisas, ou seja, é uma questão interessante. Você pode legislar, você tem autonomia total, mas nós também temos autonomia depois para aceitar ou não o que está vindo do seu país ou o que está sendo investido no seu país. Então, eu acho que essas coisas elas não são muito ponderadas, né? E olha que nós estamos sofrendo pressões enormes já, que não é de hoje, da Europa, para justamente fazer as coisas de uma maneira mais sustentável, aplicar a nossa lei ambiental antiga, né? Essa também ainda não está entrando em vigor, mas espero que não entre, né? Ou que pelo menos seja revista, para dar a ela o mínimo de credibilidade e o mínimo de digamos assim, de uma visibilidade para fora do país que não comprometa os nossos negócios. O programa Brasil Consciência de hoje vai ficando por aqui. Você que quiser conferir os demais conteúdos produzidos pelo SINDCT, como o programa SINDCT na Cultura, apresentado pela Meire de Origem, é só acessar as nossas redes sociais que estão aí para você na tela neste momento. Dúvidas, críticas, sugestões, nosso e-mail é sempre o caminho para você puxar a nossa orelha. A gente volta na semana que vem com mais uma atração inédita para vocês. Tchau, gente. Um abraço.